Senhor é bom, amém? Amém. Queria pedir aos irmãos que orassem a Deus. Temos alguns irmãos nossos que estão enfrentando algumas situações de enfermidade, estão vivendo alguns momentos difíceis, não é? Mas o nosso Deus é poderoso e um dos seus atributos é o da consolação. No livro de Colossenses nós vemos que Ele é o Deus de toda a consolação, Ele é um Deus que nos ajuda em todas as circunstâncias e áreas da nossa vida, amém? Orem também pela irmã Tamires, hoje ela não pôde estar comigo agora à noite, nós tivemos pela manhã um culto muito poderoso também, Deus falou de uma forma muito extraordinária conosco pela manhã, pessoas se renderam a Cristo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar mais uma vez essa noite no nome de Jesus, amém? Então ore por ela, não está muito bem, faz parte do processo de gravidez, mas daqui a pouco passa, nós vamos estar com a vitória na mão. Abra a Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Gálatas, capítulo de número 4, dos versos 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de aios, de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Porém, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não sois mais escravos, porém filhos, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e querido, nós estamos na sua presença mais uma vez essa noite, Deus. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, te louvamos por tuas maravilhas, pelo teu infinito amor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu fôlego e hoje nós te louvamos de todo o nosso coração. Pai, nós te louvamos porque a tua presença nesse lugar, ela é real, Senhor. O teu Espírito se move no nosso meio, Jesus. Nós queremos te pedir nesse momento, ó Deus, que o teu Espírito possa fazer com que essa palavra seja introduzida nos nossos corações e que o Senhor nos fale de tal forma a sairmos dessas portas, ó Deus, prontos para viver tudo aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, essa é a carta de Paulo aos irmãos que fazem parte de uma região, de um contexto de igrejas, e essa região chama-se região da Galácia. Paulo escreve essa carta por volta do ano 48 a 55 depois de Cristo, logo após a sua primeira viagem missionária. E alguns acreditam que quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, mesmo depois de ter plantado as igrejas naquela região, ele escreve por um objetivo específico. Ele está em Éfeso, está longe, mas está escrevendo para essa igreja, porque depois de Paulo ter anunciado o Evangelho, depois de ele ter pregado, depois de ter ensinado todo o conselho de Deus para aquele povo, a Bíblia diz que no capítulo 1 desse texto, versículo 6, Paulo vai dizer que alguns homens introduzem-se no meio do rebanho de Deus, e esses homens Paulo chama de falsos profetas,
e esses homens pregam um outro evangelho que não é o evangelho que Paulo anunciou. E aí ele diz que se alguém pregar um outro evangelho que não for o evangelho que ele mesmo transmitiu, que esse alguém seja anátema. E o negócio é tão sério que Paulo vai dizer que ainda que desça um anjo do céu, ou seja, ele está convicto de que a mensagem que ele pregou aos irmãos da Galácia é a mensagem de Deus, é o conselho de Deus, é tudo que Deus deseja transmitir para aquela igreja. E quando Paulo ouve que essa igreja está começando a ser contaminada por um outro evangelho, ele começa a perceber que a igreja está sofrendo prejuízos. A igreja está ouvindo um outro evangelho, automaticamente eles estão tendo um outro tipo de fé e naturalmente eles estão tendo um outro tipo de conduta, porque uma fé de forma errada, uma fé aprendida de forma errada, ela vai ser vivida e traduzida de forma errada. Paulo, quando escreve essa carta, ele tem um cuidado de trazer os irmãos de volta à fé genuína em Cristo Jesus. E para isso ele usa uma alegoria neste texto que nós lemos. O intuito de Paulo para os irmãos da Galácia é fazê-los compreender que Deus deixou uma herança para eles. O intuito de Paulo é fazê-los entender que eles são filhos de Deus, eles não são bastardos, eles não fazem parte de uma outra aliança, eles fazem parte da aliança do Calvário. Eles fazem parte do concerto que Cristo estabeleceu quando Ele morreu na cruz do Calvário. E como participantes dessa obra e como regenerados por meio dessa obra, Ele diz que eles tornaram-se filhos, e porque tornaram-se filhos, eles têm direito a uma herança incorruptível, e eles têm direito a uma herança estável nessa terra. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Parece que os irmãos estão tendo uma outra percepção que não é essa que Paulo está querendo dizer. Parece que eles não estão se compreendendo, parece que estão se olhando no espelho e não estão percebendo o que são. Parece que não compreenderam qual é o DNA que Deus incutiu na vida de cada um deles. Parece que não estão compreendendo que são filhos de Deus, que logo são herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E há uma coisa muito interessante, é simplesmente interessante que Paulo esteja dizendo para eles que eles são herdeiros de uma promessa. Diga assim comigo: eu sou herdeiro de uma promessa. Mas se você é herdeiro de uma promessa e não compreende isso, automaticamente você não tem herança nenhuma. Se você é herdeiro de uma promessa e você não tem consciência disso, automaticamente você não lega absolutamente nada. E é exatamente isso que Paulo vai começar a dizer para essa igreja, e que o Espírito de Deus deseja trazer luz aos nossos corações essa noite. Diga amém. Paulo começa dizendo que enquanto o herdeiro é menino, ele não difere em absolutamente nada de um escravo. A palavra de Deus inicia nos fazendo essa afirmação, dizendo que em Cristo nós temos uma herança. Levante a sua mão comigo e diga assim: em Cristo eu tenho uma herança. Essa é a afirmação da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo usa a tradição judaica para fazer uma analogia para que nós possamos compreender isso. Ele começa dizendo que se o herdeiro é menino, nada difere do escravo. Na época dos judeus, era tradição que os pais deixavam uma herança para os seus filhos. Os pais trabalhavam exclusivamente para deixar alguma coisa para os seus filhos. Mas veja bem, os pais passavam muito tempo fora trabalhando. Muitos deles saíam da sua nação e iam para outras nações trabalharem, e enquanto isso ficavam as esposas e ficavam os filhos pequenos em casa. Enquanto os pais estavam longe trabalhando, a cabeça dos pais era: eu preciso deixar uma herança para os meus filhos, eu preciso construir alguma coisa, construir um monumento, construir um legado, para que eles possam receber na fase adulta. E aqui é muito interessante, porque quando os pais se ausentavam para uma outra nação ou para um outro lugar e voltavam remotamente, eles deixavam tutores, que eram uma espécie de pedagogos, que iriam dar continuidade no ensinamento dessas crianças, para que elas, quando crescessem, tivessem a maturidade para receber tudo aquilo que o pai os havia deixado.
Agora, é interessante nós entendermos aqui uma coisa. Pare e pense comigo. Porque o pai, que sabe que provavelmente não vai ver o filho recebendo herança, porque provavelmente vai morrer antes disso, devido às condições de trabalho, devido aos desgastes das viagens, devido às guerras que haviam entre países e outros países, eles sabem que não vão ver os filhos recebendo herança, eles sabem que não vão acompanhar esse crescimento e não vão ter a alegria de provavelmente ver os filhos dos filhos. Por que os pais então não decidem de entregar essa herança para o filho, enquanto ele tem a capacidade de ver o filho usufruir de tudo isso? Porque o pai sabe que se entregar na mão do filho, enquanto ele é pequeno, tudo aquilo que ele está construindo, não vai adiantar. O filho vai jogar tudo fora, o filho vai destruir rapidamente tudo aquilo que o pai levou anos para construir. Por quê? Porque não se tem maturidade, não se compreende ainda, por essa idade, por esse tamanho, o esforço que o pai fez para construir alguma coisa para entregar para o filho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Repita comigo: o objetivo do pai é entregar a herança para o filho, mas ele não pode fazer isso enquanto ele é menino, enquanto ele é imaturo. Você está compreendendo aqui? Quando eu comecei a pensar sobre isso, Deus me deu um tema para essa mensagem: quebrando os ciclos da imaturidade e correndo para alcançar a nossa herança. Quantos acreditam que nós vamos correr para alcançar a nossa herança em Cristo Jesus? Escute, meus amados, no versículo de número 3, depois que Paulo faz essa analogia do pai judeu, ele começa a aplicar para a nossa vida. E essa aplicação é muito interessante. A palavra de Deus nos diz que todos nós temos uma herança. Diga comigo: todos nós temos uma herança. Então cutuque o seu vizinho e diga para ele: você tem uma herança em Cristo Jesus. Mas escute, ele nos diz que, olha o que ele nos diz: quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão dos primeiros rudimentos do mundo. E olha como é interessante a afirmação da palavra de Deus a respeito da infantilidade e da meninice. Me diga uma coisa, irmão: há algum problema alguém ser criança e infantil? Há algum problema ser criança e ser infantil? Desde que essa criança esteja vivendo a fase dela para aquilo, não há problema algum. Se a criança estiver vivendo a fase dela para aquilo, não há problema nenhum ser infantil. No entanto, o que a palavra de Deus está dizendo para todos nós aqui é que Paulo via a igreja da Galácia como meninos, muito embora eram adultos. E porque eram meninos, eles ainda não estavam aptos para receber toda a herança que Deus havia determinado para a vida deles. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você me responda. Me diga uma coisa: você já viu alguma criança em lugares de destaque? Você já viu, por exemplo, uma criança juiz? Você já viu, por exemplo, uma criança delegado? Você já viu, por exemplo, uma criança presidente da república? Você já viu uma criança vereador? Promotor? Repita comigo: criança não assume lugar de destaque. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um menino jamais vai acessar as riquezas do seu pai. Por quê? Porque o seu comportamento ainda está relacionado às suas sensações. Cadê os pais aqui que têm filhos criança? Levanta a mão. Você tinha coragem de dar seu carro para o seu filho criança? Uma arma de fogo na mão de um revólver, uma arma de fogo na mão de um policial, perdão, é um potencial para livrar a sociedade de um perigo. Uma arma de fogo na mão de uma criança é um perigo eminente para todos aqueles que estão perto. Um carro pode ser algo maravilhoso para uma família, para o passeio, para o trabalho, para uma viagem, mas na mão de uma criança pode ser a destruição da família e de outra família. Porque criança é criança, menino é menino, e enquanto é menino ainda não tem direito de tomar posse de todo o legado e de toda a herança que os pais estão construindo para os filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Escute, queridos,
Meninos ainda estão ligados às suas sensações, aos seus sentimentos que ainda são mundanos e carnais. Meninos ainda estão vinculados a uma natureza birrenta. Para com isso, menino, não para. Não faz isso, eu faço. Não bota o dedo aí, eu boto. Menino é assim, não é? Enquanto é menino, não tem direito a acessar a herança do pai. Precisa sair do estado de infantilidade, precisa sair do estado de meninice, crescer, alcançar a maturidade para entender e receber tudo aquilo que o pai conquistou para nós na cruz do Calvário. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmão, olhe para o seu e diga assim: querido, hoje você vai deixar de ser menino se você ainda é, e vai alcançar as heranças que o Pai reservou para a sua vida, no nome de Jesus. Olha só, querido, Eclesiastes capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: o insensato ou o imaturo, ele cruza os braços e destrói a sua própria vida. Mas por que o imaturo cruza os braços e destrói a sua vida? Não é porque é preguiçoso, é porque ele não sabe o que fazer. O imaturo é aquele que, quando é colocado diante das situações da vida, ele não sabe para onde ir, ele não sabe que direção tomar, ele não sabe como proceder, ele não sabe como falar. Então rapidamente ele joga tudo no mato. Ele desfaz boas amizades, ele desfaz bons relacionamentos, ele fecha portas que Deus abriu para ele joga para fora da vida dele pessoas que Deus colocou para levá-los a patamares maiores. O imaturo é assim. Logo, o que nós compreendemos pela palavra de Deus é que todo escravo é menino e todo menino é escravo, e ambos não podem receber a herança do pai. Sabe o que é a imaturidade? Imaturidade é a incapacidade que algumas pessoas têm para lidarem com as realidades da sua vida. Repita comigo: imaturidade é a incapacidade de algumas pessoas de lidarem com as realidades da sua vida. Todo menino é escravo, todo escravo é menino. Por quê? Porque está preso à sua falta de tutela, está preso à sua falta de atenção, está preso à sua falta de compreensão das coisas, está amarrado às suas sensações e aos seus sentimentos. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 19, apenas a parte B, o apóstolo Pedro diz uma coisa muito interessante: porque de quem alguém é vencido, do tal se faz escravo. Sabe qual é o convite de Deus para mim e para você essa noite? Diga: qual é? O convite de Deus é que nós deixamos hoje todo o procedimento de menino, toda a mentalidade de menino, e possamos hoje correr para o alvo da maturidade, porque Deus tem coisas poderosas e extraordinárias para realizar nas nossas vidas. Você crê nisso, querido? Você acredita que Deus tem coisas poderosas para você viver, que Deus tem realidades diferentes para você viver, que Deus tem um tempo de ampliação para a sua vida? Você acredita nessa palavra? Então me ajuda a adorar a Deus nesse lugar. Existem pessoas que são escravas, estão exatamente dominadas por sua própria infantilidade e a sua própria incapacidade de lidar com as realidades que vivem. Você conhece gente que o tempo todo está agindo como um menino. Você repreende a pessoa em amor e a pessoa bate o pé: não vou, não faço, eu nasci desse jeito. Tem gente que diz: eu me nasci nessa lei, eu me criei nessa lei, eu vou morrer nessa lei. Tem gente que diz: não, mas eu aprendi dessa forma, eu vou continuar dessa forma, eu vou ser assim até o final, não mudo. Você conhece gente assim? Que é birrento, que acha que sabe de tudo, que não recebe repreensão de ninguém. É o ápice da imaturidade. Não tem capacidade de ouvir nada de ninguém, não tem capacidade de aprender com os seus próprios erros, muito menos com os outros. Está vivendo o ápice da imaturidade. Deus tem coisas tão poderosas para realizar, mas a pessoa não consegue enxergar, está presa à sua vida, está escrava das suas sensações, não consegue compreender que Deus tem caminhos maiores e muito mais largos, que Deus tem coisas extraordinárias e poderosas logo ali na frente. Mas a pessoa é escrava, é menino,
não consegue entender, não consegue ver, não consegue acessar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escute, queridos, pessoas infantis, imaturas, que não têm capacidade ainda de lidar com essas realidades, não conseguem administrar suas conquistas. Se tomar posse da herança do pai antecipadamente, destrói tudo. Lembra do filho pródigo? Que espremeu o pai e disse: eu quero a minha parte da herança. E o que foi que aconteceu? O pai por amor deu, mas não passou muito tempo, destruiu tudo aquilo que o pai havia dado para ele, perdeu tudo, e o pior, começou a se perder dentro de si mesmo, e automaticamente se perdeu do pai. Ele acessou, não tinha maturidade para fazer isso, e jogou fora tudo aquilo que Deus o havia entregado. Escute, você pode ser uma pessoa de muitas oportunidades nessa vida. Você pode ser uma pessoa que você olhe para trás e diga: uau, como Deus já me abençoou, uau, como Deus já me abriu portas, eu nem mereço tudo isso, mas Deus já me abriu grandes oportunidades. Mas a pergunta é: como você tratou essas oportunidades? Como você tratou as pessoas que Deus colocou na sua vida para lhe impulsionar? Você teve maturidade para administrar tudo isso? Ou você foi como o filho pródigo, inconsequente, não ouviu o conselho de ninguém, saiu por aí gastando tudo como se tudo que você tinha um dia não fosse acabar? Imaturidade levou esse moço ao fracasso. Escute, queridos, pessoas que não têm maturidade não conseguem ter riquezas, porque Deus nunca vai dar coisas grandes para pessoas pequenas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que eu amo quando você olha para mim com essa cara e fica em silêncio. Deus nunca vai dar coisas grandes para pessoas pequenas. Ele vai esperar primeiramente você crescer, para que Ele entregue na sua vida tudo aquilo que já é seu. E você está feito um povo pedindo: Deus me dá, me dá, me dá. E Deus está dizendo: já é seu. Eu estou só esperando você crescer, para que você não jogue fora tudo aquilo que eu colocar na sua mão. Escute, gente imatura não consegue lidar com sucesso. É por isso que tem passarinho que é pássaro de um voo só. É só uma oportunidade, é só um vislumbre a mais, não consegue consolidar, porque não tem maturidade para isso. Jogou fora a herança que o pai deu, jogou fora as oportunidades que o pai deu, e muito pior, não sabe lidar também com as crises e nem com as dores. Tem gente que se descabela, irmão, já não tem mais nem cabelo na cabeça, e não é porque tem um problema capilar, não, é porque arranca mesmo tudo, porque não aguenta, não consegue dormir mais, porque está o tempo todo preocupado, desesperado, dizendo: ai meu Deus, parece que eu nasci para sofrer, parece que a minha sina é essa mesmo. E Deus está dizendo: não, isso é o caminho do aperfeiçoamento. Eu estou te dando oportunidade para você aprender, eu estou te dando oportunidade para você crescer, eu estou mostrando a minha glória para você, para ver se você enxerga, para ver se você abre o teu olho, para você receber tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Gente imatura não sabe lidar nem com amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, no capítulo 13 o apóstolo Paulo vai falar sobre a supremacia do amor, o maior de todos os ensinamentos a respeito dos dons da igreja e a respeito da revelação de Deus para a humanidade. Mas sabe o que Paulo vai dizer sobre o comportamento de menino quando ele reage ao amor? Olha o que ele fala: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas agora que me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Escute, irmão, o imaturo, ele não sabe sequer o que é o amor. Por isso que ele ama e desama muito fácil. Já percebeu? Quem aqui tem um adolescente na família vai saber o que eu estou falando agora. Ele ama na mesma facilidade que ele deixa de amar. Todo relacionamento ele diz: ah, eu te amo, você é a pessoa da minha vida, o meu coração por ti gela. Mas só basta acabar o relacionamento
vai dizer o quê? A mesma coisa para outra pessoa. Eu te amo, você é a pessoa da minha vida. Ai, você apareceu no momento mais maravilhoso em que eu mais precisava. Você é a resposta das minhas orações. Mas só basta o relacionamento acabar que ele diz a mesma coisa para outra pessoa. Imaturo. Não entende que amor não é um sentimento, é uma construção de Deus, de princípios e de valores para a nossa vida toda. O imaturo nunca estará pronto para amar. Sabe por quê? Porque quando ele ama, ele maltrata. Sabe por quê que o imaturo não está pronto para amar? Porque quando ele ama, ele faz sofrer e sofre. E etc, etc e etc. E se essa é a sua condição, hashtag fica a dica para você. Escute, queridos. Eu pergunto uma coisa para você. Há algum problema de ser menino? Desde quê? Desde quê? Vamos compreender aqui. Repita comigo. Todo menino é escravo. E todo escravo é menino. Ó, tem muita gente para pouca zoada. Bora lá. Todo menino é escravo. Eita. Vamos de novo, que agora eu me empolguei. Se vocês falarem mais alto, eu vou pregar com mais vontade ainda. Todo menino é escravo. Todo menino é escravo. E todo escravo é menino. Todo escravo é menino. Olha só, versículo 3 diz assim: assim também nós éramos meninos. Diga para o seu vizinho, essa era a sua realidade. Diga para ele, porque Deus está quebrando esse ciclo hoje, para a glória de Deus. Amém? Tem profeta de Deus aqui, irmão? Sabe quem é o profeta? É o que profetiza para o vizinho. Se não tem profeta perto de você, caça um profeta para profetizar para ti. Diga para ele assim: meninice era a sua realidade até o início desse culto. Diga, porque quando você se levantar dessa cadeira, vai alcançar em nome de Jesus a maturidade cristã e vai acessar as promessas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se alguém crê, concorda comigo, me ajude a adorar a Deus nesse lugar. Assim também nós éramos meninos, e quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão e dos primeiros rudimentos do mundo. Olha para mim, você já percebeu que menino só presta se estiver monitorado direto? É ou não é? Experimenta deixar o menino um dia sozinho dentro de casa. Se você encontrá-lo vivo, será um milagre. É arriscado ele colocar a casa abaixo. Não é verdade? Vai no centro e diz assim: meu filho, me espera bem aqui, fica 5 minutos aí, que eu vou ali pagar uma conta, e deixa ele lá, para quando você ver se ele está no mesmo lugar. Diga comigo, menino, só presta se tiver monitorado 24 horas. Quer ver? Vou provar para você. Você vai rir agora e você vai lembrar de uma coisa da sua vida. Quem aqui não lembra das manhãs que você acordava cedinho para ir para a escola? E a sua mãe dizia: menino, levanta, vai tomar banho, vai tomar o café e vai para a escola. O que você dizia? Só mais 5 minutos. E a mãe gritava: levanta agora. Era ou não era? E aí você chora: tá ruim, mãe, mas não tem jeito, levante, eu não quero conversa. Levante e vá tomar banho agora, porque você vai atrasar para a escola. É assim ou não é? Se a mãe não fizesse isso, o que aconteceria? Perdi a aula, não perdi não? Se a mãe não fizesse isso, o menino perdia ou não perdia a aula? Olha uma outra coisa aqui, ó. Quem aqui não lembra das vezes que você, empolgado com um desenho animado, depois chegou da escola e aí foi lá assistir o Dragon Ball? 11 da manhã o Thundercat, 11 da manhã, e aí deu
11h30, ainda está na metade do desenho, você já sabe que a sua mãe vai lhe chamar para o almoço e você fica, tomara que ela atrase hoje, eu preciso terminar. E aí dá 11h30, ela grita, para a mesa comer agora. E aí você dizia, mãe, espera só 10 minutos. Ela, não quero conversa, venha para a mesa agora. Quem aqui não lembra disso? E você tinha que abandonar imediatamente o seu fantástico mundo de Bob. Para comer. Ei, agora os homens aqui vão entender o que eu estou falando. E naquele tempo que você estava no meio da rua jogando travinha com a chinela havaiana com o prego de baixo, e tu era o pereba do racha, mano. E estava bem pertinho do seu cara. E aí teu pai grita, deu a hora, corre para casa. Você, não acredito, eu não acredito. Agora que eu ia virar Pelé, que eu ia virar Messi, não é não, que Neymar é Pelé, irmão. Messi, Cristiano Ronaldo. Agora que eu ia virar esse cara, o pai me chama. E aí o que é que você fazia? Você discutia com o pai? Você dizia, pai, eu vou já, coroa. Hã? Você dizia o que para ele? Estou indo, meu pai. Agora. Quem manda é o Senhor. Quem tem juízo obedece o que o Senhor manda. Era assim ou não é? Porque menino só presta se for desse jeito. É escravo da vontade de outra pessoa. Menino é escravo da vontade de outra pessoa. E bom que a vontade dos pais é melhor para ele. Sabe, só que nós estamos vivendo num tempo diferente. Nós estamos vivendo num tempo distinto, onde os meninos, aqui eu não estou falando de criança, eu estou falando dos meninos. Nós estamos sendo escravos, sabe do quê? Da nossa própria vontade. Estamos sendo escravos das nossas próprias sensações. Escute, nós vivemos a geração que não quer crescer e que tem medo de envelhecer. O cara fica o tempo todo paranoico porque nasceu um cabelo branco na cabeça. Não vai te acostumando, esse aí é o teu futuro mesmo. Vai acostumando com isso. E não adianta, você pode esconder do jeito que for, mas não vai mudar, o tempo continua passando e vai continuar passando. Mas essa é a geração que se recusa a crescer, que se recusa a envelhecer. É a geração dos brother, do pai que tem um filho criança que é o amiguinho do filho. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Pessoas que são escravas das suas próprias vontades e nunca vão acessar o que Deus tem preparado, porque quem está mandando na sua vida é você mesmo, e você nem percebe que você está sendo escravo de coisas que você tenta dominar, mas não consegue. Gente assim é escrava de uma mente autossabotadora. Gente imatura é escrava de uma mente autossabotadora, que lhes impede de dar o passo seguinte, que lhes impede de progredir e prosseguir. Nós vivemos a geração que sabe de tudo. Já viu isso, irmão? Sai. Desengasta esse negócio aqui. Você vai dar um conselho para uma pessoa, a pessoa diz o quê? Eu já sei. Você vai dizer uma coisa para uma pessoa, a pessoa não espera nem você terminar de falar e já completa a sua frase. É assim ou não é? Gente que tem uma mente autossabotadora não aprende nada com ninguém. Não aprende, não está pronto para ouvir. Enquanto a Bíblia está dizendo para nós, no livro de Provérbios, que na multidão dos conselhos está a sabedoria, e na sabedoria está a vida que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Quem entendeu, diga glória a Deus. Escute, e porque elas não estão dispostas a aprender, elas se auto-sabotam. E com isso, Satanás tem feito muita gente escrava dos seus próprios sentimentos. Afinal, o que vale para muita gente é o que está sentindo no momento, e não aquilo que verdadeiramente vale a pena. Amém? Muito obrigado pelo seu glória a Deus empolgado. Muitas pessoas estão vivendo ciclos de fracasso. Mas diga, bate no seu vizinho assim, até ele vai dizer ai.
Guarda isso. Diga assim, mas você não vai viver isso mais não. Você não vai viver isso mais não. Ciclo de fracasso. Começam coisas e não terminam. Fazem da segunda-feira o Dia Internacional da Mudança e nunca muda. Segunda-feira agora eu faço um regime. Aí começa. Na segunda come só folha. Na terça vê um pedacinho do bolo. Tem uma mente que se auto-sabota. Começa, mas não tem capacidade de terminar. Diga para o seu vizinho, Deus está falando contigo, irmão. Oh, glória! Glória! Deus armou foi uma arapuca para nós hoje aqui, irmão. Uma mente auto-sabotadora. Diz assim, segunda-feira agora eu vou jejuar. Aí começa. Vou jejuar de 6 às 7 da manhã. Chegou um irmão para mim e disse assim, pastor, eu vou começar a fazer um jejum, mas eu quero saber se eu posso fazer o que eu fazia antes. E qual é que você fazia, irmão? Pastor, eu começava meia-noite e terminava às 6 da manhã. A vontade, irmão, de pegar uma pessoa dessa e dizer, miserável, isso não é jejum não. Enquanto está dormindo, não sente fome. Gente que diz, segunda-feira eu começo a ler a Bíblia. Aí, para piorar o negócio, eu acabava a Bíblia em Mateus capítulo 1, genealogia. Aí não entende absolutamente nada. Aí no final ainda diz assim, é verdade, Deus não quer que eu leia a Bíblia. Eu não entendi nada. Diga para o seu vizinho, não se auto-sabote. Escute, irmão, gente que se auto-sabota não consegue ter compromisso com ninguém. Você já percebeu? O camarada disse para você assim, eu vou lá, não se preocupe não, rapaz. Eu estou lá, tu é contigo, não se preocupe não, tu vai ver que eu estou lá. Aí você fica lá, dá 10 minutos, dá 20 minutos, dá 1 hora, aí você liga, irmão, cadê você? A voz ainda está meio assim, ó. Oi, irmão, desculpe, irmão, porque eu estou trabalhando, acabou de acordar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por que o imaturo se auto-sabota? Sabe por que ele não consegue ter compromisso com ninguém? Porque ele não consegue ter compromisso nem com ele mesmo. Ele estabelece objetivos para a vida e ele não consegue traçar e nem cumprir as metas que ele colocou para ele mesmo. Diga assim, Deus está falando comigo. Pessoas assim são vilões delas mesmas. Diga glória a Deus. E gente assim, irmão, nunca vai ter a confiança de Deus para acessar a herança que Ele tem determinado para você. Eu devia ter dado glória a Deus. Gente assim nunca vai alcançar as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são muito ricas para nós. São muito caras. O futuro que Deus tem para a nossa vida, irmão, é muito poderoso. É o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, é o que jamais desceu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Aleluia! Gente imatura é gente que se auto-sabota e por isso não consegue ir até o final. Mas como Paulo escreveu aos Filipenses, hoje eu quero declarar sobre a sua vida, que esquecendo do tempo de menino que ficou para trás, nós todos iremos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, para o prêmio que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, em nome de Jesus. Você pode acreditar nessa palavra que eu estou propondo para a sua vida hoje? Escute, diga comigo, pessoas imaturas se auto-sabotam, se auto-subestimam. No versículo 3 que nós lemos, a Bíblia diz que quando éramos meninos, estávamos reduzidos a escravos, mas no paradigma regimental ou dos rudimentos do mundo.
Você já percebeu que o menino, ele não tem uma identidade própria? Ele quer ser tudo aquilo que impressiona ele. É assim, né? Se ele assiste o Homem-Aranha, ele anda por aí. Tá rindo porque um dia tu fez isso também, né? Se ele assiste o Super-Homem, ele pega lá a toalha, enrola no pescoço e sai correndo. É ou não é? O menino é assim. Ele está preso ao paradigma da identidade que alguém apresentou para ele. Ele ainda não sabe quem é. Ele aceita tudo aquilo que impõe sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás tem determinado a identidade de muita gente. Satanás tem determinado a identidade de muita gente, porque essas pessoas ainda vivem debaixo dos rudimentos do mundo. Isso é muito interessante, irmão. Isso é muito sério. Pessoas assim não podem acessar a herança que Deus preparou para os filhos, porque primeiramente precisam alcançar a maturidade na vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é muito sério. Escute, imagina comigo, se José tivesse aceitado o buraco que os irmãos dele jogaram nele. Imagina comigo se a mente de José se subestimasse, dizendo da seguinte forma: bom, se eles me colocaram aqui, é porque aqui é o meu lugar. Você conhece pessoas assim, que diz: não, eu tenho da vida o que eu mereço? Conhece gente que é assim? Não, se eu estou vivendo isso, é porque é isso que eu mereço. Aceitam o lugar que lhe foi colocado, aceitam a identidade que lhe foi colocada. Eu fico imaginando se Gideão tivesse ouvido a voz do seu coração e não a voz do Senhor. Porque quando o anjo aparece para ele, diz para ele o seguinte: homem valente. Ele olha e diz: eu sou o mais fraco da casa do meu pai. E o anjo reafirma para ele: homem valente. A partir daquele momento, ele deixou de se auto-sabotar e ele ouviu a voz de Deus. E qual era a identidade que Deus havia dado para ele? Lembra do profeta Jeremias, que quando Deus se revela para ele, ele diz: Senhor, eu não passo de um menino, eu não passo de uma criança. E Deus disse para ele: não, você se vê assim, mas eu te vejo profeta, e onde eu te levar tu vai, e o que eu colocar na sua boca você vai falar, porque a partir de hoje eu é quem determino a identidade que você tem. Escute, queridos, nós vamos viver a nossa vida toda, a nossa jornada cristã inteira na terra, com a autossabotação, porque Satanás vive tentando nos lembrar que um dia nós fracassamos, porque pessoas inescrupulosas fazem questão de lembrar para você de um tempo que você não quer lembrar, e todas as vezes que você está achando que está pronto para dar o passo seguinte, alguém vem e diz para você: você não está pronto, volta. Não te lembra que você errou, que você fracassou? Você não está vendo que você não tem capacidade de acessar a herança do seu pai? E aí sabe o que acontece? Muitos de nós ouvimos essas vozes, e muitos de nós aceitamos o que essas vozes falam conosco. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Imagina comigo se Sansão tivesse dado ouvido à voz do fracasso. Ele estava preso, ele estava sem força, estava sem cabelo, estava cego. Mas a Bíblia diz que no meio desse ciclo, moendo no moinho, ele faz uma oração ao Senhor dizendo: Deus, me usa uma vez mais, só mais uma vez. E a Bíblia diz que porque ele ouviu a identidade que Deus tinha para ele, Deus ouviu a oração dele, e o cabelo voltou a crescer, e voltou a força. E o homem que era para ter morrido como uma vergonha para a sua nação,
morreu como um herói, porque ouviu e acessou a identidade e automaticamente a herança que Deus tinha preparado para ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Segunda-feira passada, eu fui com meu filho Levi, aproveitando as férias, para levá-lo para assistir o filme do Rei Leão. Foi o filme da minha infância, me lembro, meu pai, ele deu para mim e para os meus irmãos a fita do desenho na época do Rei Leão. E eu fui assistir com ele, e eu sou muito chorão, irmão, é de mim mesmo, eu sou muito chorão. E eu chorei o filme todo. A Bíblia diz que para os espirituais, tudo é espiritual. Você consegue extrair lições, inclusive dos seus fracassos, por que não de um filme? Duas coisas me chamaram muita atenção no filme. Primeiro, foi quando o irmão do Rei Leão armou toda a emboscada para derrubá-lo. Aquilo me lembrou muitas coisas na nossa caminhada cristã. Muitas vezes existem pessoas que armam cercas para nos derrubar. E quando o leão pai morre, o filho, ele olha para aquela situação, chora e se deita com o pai, e depois ele se levanta, o tio dele chega, e o tio começa a colocar na cabeça dele, dizendo o seguinte: olha o que você fez, você é culpado, você vai ser uma vergonha para a manada inteira, sua mãe nunca vai te perdoar, fuja, vá para longe daqui e nunca volte mais. Quem assistiu sabe a história. Ele fugiu e passou muito tempo da vida dele vivendo como que não fosse um leão, comendo comida que não era comida de leão, pensando como alguém que não era leão. Viveu um ciclo inteiro, um momento inteiro da sua vida acreditando que era uma outra coisa e não filho do Rei da Selva. O que Paulo está dizendo para nós é muito parecido com isso. Você poderá passar sua vida inteira dentro da igreja, mas não entender quem é você, e não entender quem é o teu pai e o que ele preparou para a tua vida. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe a força que tem. Escute, irmão, o texto que nós lemos diz que dentro de nós foi colocado um espírito. E que espírito é esse? Alguém pode me responder? Que espírito é esse? Diga comigo: o Espírito do Senhor. É isso, irmão. É o Espírito do Senhor que está na tua vida, pelo amor de Deus. Qual é o Espírito que está na sua vida, meu irmão? Eu vou perguntar de novo: qual é o Espírito que está na sua vida? E esse Espírito trabalha para te lembrar uma coisa todo dia. Ele trabalha para te lembrar todo dia que você é filho. E isso é tão verdade que ele colocou dentro do teu coração uma verdade que clama todas as vezes que você recua. Abba, palavra hebraica, que era utilizado pelas criancinhas que tinham muita intimidade com o pai e chamavam meu papaizinho. É isso que Deus está dizendo para nós nessa palavra. Você poderá passar a sua vida inteira como um imaturo, como alguém que não tem uma identidade, como alguém que tem um pai, mas não entendeu o que esse pai é na sua vida e o que ele determinou para você. Quem está me entendendo hoje aqui, diga glória a Deus. Fale para o seu vizinho: Deus tem coisas muito grandes para realizar na sua vida. Diga para alguém assim: lembre-se hoje que você é filho de Deus. Lembre-se hoje que você é filho de Deus. Existe uma herança incorruptível para a sua vida. Mas para que você acesse isso, Deus está te chamando hoje para o crescimento, para que você fuja da imaturidade, para que você rompa com esses ciclos de fracassos que você tem vivido até hoje, porque você ainda não entendeu quem você é, você ainda não entendeu quem é o teu pai. Escute, irmão, isso dói demais. A gente apanha muito, mais do que deveria apanhar, quando a gente não compreende isso. Mas a Bíblia diz que em todos nós foi colocada uma marca como que de gato, para dizer que nós somos do Senhor.
Bata no seu peito e diga assim: eu sou do Senhor. Diga: a minha casa pertence ao Senhor. Diga: o meu futuro pertence ao Senhor. As minhas promessas estão nas mãos do Senhor, e Ele está me ensinando a alcançar a herança que Ele preparou para a minha vida. Se tem alguém que concorda comigo, me ajude a adorar a Deus nesse lugar. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Silencie nesse momento todas as vozes, as exteriores, mas principalmente as vozes interiores que falam dentro de você. Ouça nesse momento apenas o que Deus está te dizendo. Não deixe, não permita que pessoas, que o mundo, muito menos que o diabo, diga para você o que você é ou o que você será. Hoje Deus está nos chamando para um novo tempo. Hoje Deus está nos chamando para o tempo do crescimento. Quando você vai utilizar uma máquina, você precisa apertar o botão do start para que ela comece a funcionar. Deus está apertando o start da sua vida hoje. Você vai começar a funcionar e vai começar a correr para aquilo que Deus tem preparado na sua vida. Escute, eu estou vendo hoje Deus te despertando dessa meninice, Deus te despertando dessa infantilidade, Deus te acordando dessa sonolência. Sabe, hoje Deus está entregando nas suas mãos o rumo da sua vida, irmão, que você irresponsavelmente entregou para alguém, ou que irresponsavelmente também você não quis fazer nada e jogou a responsabilidade para Deus, como se Deus fosse fazer por você aquilo que você precisa fazer. Deus está dizendo hoje para você: é tempo de você crescer. Levanta, porque eu tenho um futuro de glórias e de vitórias, porque tu és o meu filho, tu és o meu herdeiro. Eu tenho sonhos, eu tenho promessas para realizar em sua vida, mas você precisa deixar hoje de ser escravo desses pecados. Você precisa deixar hoje de ser escravo das suas próprias sensações. Escute, irmão, se Deus é poderoso para te fazer vencer o pecado e o diabo, Ele é poderoso para te fazer vencer nessa vida também. Ele é poderoso para te colocar em patamares ainda maiores. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Acorda para o que Deus tem para você hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Volte a me buscar como um dia você me buscou. Volte a chorar na minha presença como um dia você já se derramou diante de mim. Eu tenho experiências poderosas para que você viva. Eu tenho algo novo. Deus está quebrando o ciclo da imaturidade na sua vida hoje, e Ele está nos fazendo prontos para receber em nome de Jesus a herança que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam. Ainda que eu ande da sombra da morte, o teu amor está fora ao meu. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está
sabe, cante. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, quem eu temerei. pessoas de patamar nesse lugar. Eu vejo Deus dizendo para você: tu és meu filho, eu não abro mão de você, eu tenho promessas a realizar na sua vida.
Eu vejo Deus quebrando ciclos de fracasso hoje aqui. Eu vejo Deus arrancando do coração de muita gente palavras destrutivas que lançaram sobre a sua vida e marcaram de tal forma que você não consegue ultrapassar esses limites. Deus está dizendo: eu estou quebrando hoje. Eu estou arrancando hoje do teu coração tudo aquilo que colocaram, empurraram de dentro de você, te deram uma identidade que não é sua, te jogaram numa masmorra e você aceitou que o seu lugar era lá, porque as condições talvez não fossem as mais favoráveis, talvez não fossem as melhores. Mas Deus está dizendo para você: eu venci no deserto, você também vai vencer. Veja pelos olhos da fé hoje, Deus abrindo os teus olhos para te mostrar, aleluia, Deus está nesse lugar. O Senhor abrindo os teus olhos para que você contemple tudo aquilo que o diabo achou que tirou de você. Deus ainda tem muita coisa para realizar. E eu quero dizer para você que é uma pessoa de muitas oportunidades e que jogou algumas fora. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está trazendo um novo tempo para a sua história. Se alguém acredita nisso, faz barulho para adorar a Deus nesse lugar. Eu posso ver a luz que essa menina ao coração que espera e até ao fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Deus está interrompendo hoje o ciclo de dores. Você saiu de casa dizendo: Deus, já chega, não aguento mais. Deus está dizendo: eu estou interrompendo. Chega. É um tempo de maturidade, é um tempo de crescimento espiritual, é um tempo de andar com Deus lado a lado. Eu quero saber cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus hoje aqui. Cadê a primeira pessoa que quer se reconciliar com o Senhor? Onde é que está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Cadê a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que estava afastado do Evangelho, estava afastado da presença de Deus.
Você que ainda não fez uma confissão pública de fé, a igreja adora a Deus, a igreja adora a Deus. Onde está a quarta pessoa nessa noite? Deixa Deus agir hoje. Se entrega, se derrama hoje. Queremos dar uma glória, o cheiro da glória. Espírito Santo vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Desculpa eu ter passado no horário. Aqui não sou mais eu, irmão. O Espírito de Deus está agindo aqui hoje. Escute, o Senhor está renovando ministérios hoje nesse lugar. Vasos emborcados, parados, não utilizados. Deus está dizendo: eu estou restaurando hoje para a minha glória. Eu estou refazendo hoje para a minha glória. Eu estou restaurando hoje para a minha glória. Você que estava aí meio para lá, para cá, frio na fé, recebe fogo de Deus hoje aqui. Recebe ânimo espiritual de Deus hoje aqui. Onde está a quinta pessoa? Porque a quarta já chegou. Santa e gloriosa presença, Pai, aonde nós nos encontramos aqui, Senhor, onde o Senhor marcou esse encontro conosco, Pai, e aqui nós estamos regozijando-se, meu Pai, na Tua presença, Pai. Aqui estão essas pessoas, ó Deus, que elas não resistiram, meu Deus, à Tua voz, ó Pai. Deus, que o Teu nome nesse momento seja exaltado, meu Pai. E que essas vidas que se renderam a Ti, Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós não sabemos qual o motivo, meu Pai, pelo qual elas se afastaram, Senhor, mas Tu sabes, ó Pai. E o Teu amor é tão grande, meu Deus, tão imenso, ó Pai, que o Senhor trouxe eles aqui de uma maneira especial, meu Pai. Ó Deus, e que eles, nesse momento, meu Pai, eles possam enxergar, meu Pai, a Tua vontade, a Tua chamada de uma maneira mais amadurecida, ó Pai, entendendo, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais,
ó Deus, do que aquilo que eles pensam e daquilo que eles imaginam, Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa levantá-los, ó Deus, com toda a autoridade, com todo o poder, e dizer, meu Pai, ao inimigo, meu Pai, ao perseguidor, que eles têm agora o Senhor na vida deles, ó Deus. E que o Senhor é poderoso, meu Pai, assim como já foi falado nesta noite, que essa glória agora, meu Pai, desta casa será muito maior, meu Deus, do que da primeira, Senhor. Que eles sejam fortalecidos mais e mais ainda, meu Pai, e que eles possam ver, Senhor, o horizonte, meu Deus, que é a Tua obra, meu Pai, que é a Tua vontade. Deus querido, Deus amado, eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui ainda, meu Pai, que estão com o coração apertado, ó Pai, que estão ali, Senhor, se imaginando aqui na frente. Talvez você ache que você ainda não tem essa coragem de vir aqui na frente, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite que Ele tem uma grande obra na tua vida, que Ele quer te ver aqui também prostrado aqui nos pés dEle, porque Ele sabe que o caminho ao qual você está seguindo não vai ser um caminho bom. Que o Senhor nessa noite possa te fortalecer, que o Senhor possa alegrar o seu coração, e que o Senhor possa te animar mais ainda a seguir essa caminhada. Deus querido e Deus amado, é no nome poderoso do Senhor Jesus que eu te peço, ó Deus, e te agradeço no nome de Jesus por tudo. Amém. Pode acender as luzes. Já vamos concluir, pode ficar de pé. Só 2 avisos, não esqueça, a irmã Vanessa está ali esperando você passar para dar seu nome para doação ali para as crianças, viu? E amanhã às 19h30 eu lhe convido para um grande culto de oração aqui neste lugar. Mais uma vez eu vou dizer porque é verdade, Deus tem feito maravilhas e prodígios em nosso meio aqui nesse lugar. Então você é o nosso convidado a partir das 19h30, amém? Levante sua mão ao alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja entre nós, e a igreja linda e salva no Senhor diz amém. Deus abençoe a todos, uma semana de bênção em nome de Jesus.